A gente falou lá nos primeiros dias das aulas, ou nas primeiras aulas, a gente falou de um processo chamado de extrusão. Então, o que é que acontecia nesse processo? Nós tínhamos uma máquina, estou desenhando demais. Dentro dessa máquina, nós tínhamos uma rosca sem fim, tínhamos um funil no qual a gente jogava o material, tá? Então, o que é que acontecia? O material caía dentro desse canhão, dentro desse tubo, e era gradativamente derretido e levado pela rosca até uma parte final que a gente chamou de cabeçote barra matriz. E o que danado esse cabeçote fazia? Ele dava forma ao produto final. Então, se eu quero um tubo, eu coloco alguma coisa aqui que no final vai me dar o formato de um tubo. Se eu quero um perfil, coloco alguma coisa que vai me dar o formato desse perfil. Se eu quero um filme plástico, coloco alguma coisa que vai dar o formato desse filme plástico. Então, a extrusão, ela poderia ser feita, ou pode ser feita, peças de geometria bem simples ou complexas. Na injeção, a gente já dá um pulo nesse tipo de peça, porque a gente também pode fazer peças simples, mas também pode fazer peças com a maior complexidade. E aí, o que danado vem a ser a tal da injeção. Imagine que a ideia do mesmo processo da rosca sem fim, só que agora essa rosca tem um movimento para trás e para frente. Para trás, ela acumula material e para frente, ela empurra esse material no molde. E aqui dando cenas dos próximos capítulos. Na extrusão, os requisitos, digamos assim, os requisitos de qualidade do material do molde não precisa ser tão grandes, tá? Ou seja, não precisa ser um material extremamente resistente, porque na extrusão nós trabalhamos com baixas pressões. Entretanto, contudo, todavia, na injeção, o molde tem que ser extremamente resistente. Por quê? Por trabalharmos com grandes pressões. E aí, pelo fato da gente trabalhar com grandes pressões, a gente precisa de um equipamento ah, específico para lidar com os moldes. Tá? Então, a estrutura, eu quero dizer, robustez do molde é extremamente elevado se comparado com a extrusão. E aí vocês podem me perguntar, mas esse negócio aí de injeção, o que é que a gente faz com injeção? Se vocês pegarem qualquer peça de plástico e forem procurar nessa peça de plástico qualquer marcazinha parecida com um ponto, uma marcação, essa peça foi feita por injeção, tá? Então, se você chegar... Deixa eu pegar aqui um... Espera aí só um instante, tá? Vou desligar aqui o abajur só para mostrar para vocês. Espera aí. Vai cair tudo aqui. Vai lascar a lâmpada. Espera.
Vou habilitar aqui a câmera. Calma. Agora deixa eu ver. Como é que eu consigo me ver? Espera aí. Deixa eu parar a apresentação. Pronto. Deixa eu mudar aqui, ó. Alguém sabe dizer como danado eu tiro o foco desse negócio que eu desfoquei o fundo? Não sei se o fundo pode ser refocado. Vou deixar eu chegar aqui próximo. Pior que não vai dar para enxergar muito, não. Já que é a própria iluminação. Isso aqui é uma luminária, tá? Não sei se está dando para enxergar. E essa base da luminária parece um grande clipe. Ela é de plástico, tá? Eu queria mostrar para vocês as marquinhas que tem aqui de injeção. Só que, infelizmente, a configuração aqui da câmera não ajuda muito e a iluminação também não. Tá? Mas isso aqui é uma peça, inclusive chinesa, de marca Asus, só com S. Se bem que tem asus.ind.br, olha só que maravilha. Que essa partezinha aqui embaixo, toda ela, se a gente olhar uma peça plástica, a gente vai ter umas marquinhas, tá? Aqui tem uma marquinha, aí tô de sacanagem com vocês, né? Que não dá para enxergar, mas é um indicativo de injeção, tá? Boa parte das carcaças de equipamentos eletrônicos são feitos por injeção. Tá? Painel de carro popular, obviamente. Carro mais caro também, tá? Mas o popular tem muito mais plástico do que carros de valor mais alto. E se bem que eu não gosto muito da ideia de chamar um carro que custa quase 50 mil reais de popular. Então, basicamente é o seguinte, tá? A parte de injeção, ela é muito utilizada para a produção, que vai desde peças muito pequenininhas, tá? Que você tem pequenas engrenagens de plástico, até peças gigantescas. E aí entra a questão do cuidado com o molde e o fechamento desse molde. Por quê? Quando se trabalha com peças muito grandes, nós precisamos de uma força muito grande para segurar o molde. Tá? Então, porque deixa eu explicar um pouquinho mais para frente, mostrar aqui um vídeo que aí eu vou explicando em cima do vídeo, tá? Depois eu volto aqui para essa tela. Deixa eu dar um prazer de vocês tirar minha cara daí. Pronto, e voltar aqui à apresentação. Então, a gente vai ter a produção desde peçazinhas pequenininhas, tá, singelas aqui como um talher, até coisas mais complexas. Por exemplo, isso daqui, tá? Então, as cadeirinhas, ou as cadeiras que a gente utiliza normalmente em quase tudo quanto é canto, então, essas cadeiras aqui, se vocês passarem, pegarem por curiosidade qualquer dia, olharem mais ou menos nessa região aqui da cadeira, vocês vão encontrar uma parte mais ásperas, tá? Isso aqui é normalmente por onde entra o material plástico derretido. Então, qual é a ideia da injeção? É a mesma ideia da extrusão, ou seja, eu vou derreter o plástico, só que agora nós derretemos o plástico e aplicamos uma força para que esse plástico vá ocupar todas as dimensões do molde. E aí, de novo, podemos ir de peçazinhas pequenininhas, por exemplo, como o tubo de uma caneta, ou a tampa da caneta, ou aquela partezinha que fica em cima, tapando a caneta, até peças relativamente grandes como essa cadeira.
Então, ó, aqui é todo o processo, e aí entra a questão do processo de otimização, de automatização da injeção. Em teoria, o operador faria uma única coisa, que seria ligar a máquina. E a partir daí, a máquina faria todo o processo, tá? Sem praticamente necessitar intervenção humana. Isso em injetoras mais modernas. Tem injetoras que são meio termo, tá? Que são semiautomáticas, que aí eventualmente o operador deve ter uma participação. E tem injetoras que é totalmente manual, que aí o operador vai fazer todo o processo. E aí tem, não sei se vocês já ouviram falar ou já pagaram automação industrial, tudo isso aqui é feito por controlador lógico programável, os populares CLPs, tá? Então, em tudo quanto é local, tem um sensor que passa informação para a etapa de comando da injetora, que é toda feita, que é feita aqui, ó. Isso aqui é a parte de controle da injetora. Essa daqui é uma bem moderna, que tem até um braço para poder fazer, um braço mecânico para poder retirar a cadeira, tá? Então vamos ver como danado esse negócio funciona. Quero tirar aqui, As cadeirinhas. Aqui é o seguinte, tá? O polímero que é utilizado para fazer essas cadeiras é o polipropileno, também conhecido como PP. Para aí. PP, polipropileno. Ele, por natureza, é branco. Então, se eu quero dar cor à cadeira, a gente coloca um pigmento. Então, a depender do tipo de injetora feita, essa pigmentagem pode ser feita antes, ou seja, uma mistura pode ser feita antes com polímero branco e depois é injetado, ou essa mistura pode ser feita com um funil duplo. Nós vamos ter o funil que entra o PP e logo aqui do lado tem-se um funil, digamos assim, dosador, que vai entrar o pigmento. E aí a gente faz essa mistura do polipropileno, que é naturalmente branco, com o pigmento, que aí vai ser da cor que a gente queira, tá? Então, normalmente, digamos assim, produtos que não são reciclados, vem uma cor única. Então, se você chegar, por exemplo, pegar a questão de restaurante, tá? Então, tem restaurante que é ligado às empresas que vendem bebida, dá um determinado uma cor. Então, sei lá, Coca-Cola usa cor vermelha. Então, as mesas e cadeiras saem na cor vermelha. Sei lá, Guaraná é verde. As mesas e cadeiras saem verdes. Então, aí, com esse pigmento, meio que faz uma questão de marketing, esse negócio todo, e bota tudo numa única cor. Quando a gente tem pigmentos de coloração escura, isso aqui é muito comum em peças, em sacolas plásticas, que aí a gente vai ter um azulado meio esquisito, ou uma sacola totalmente preta, ou a gente compra vai nessas lojas que antigamente chamavam lojas de R$ 1,99, que hoje em dia não existe mais. Então, se a gente pega um balde, ele pode vir na cor preta ou um verde meio esquisito, tá? Então, quando isso acontece, muito provavelmente é porque há uma mistura de plástico. Então, se eu não tenho mistura de plásticos de cores diferentes, o final vai sair um misturado danado. Se eu não tenho, e se eu tenho uma mistura muito grande, então eu normalmente jogo uma pigmentação preta, que aí eu mascaro todas as cores, tá? Então tem umas brincadeiras para se identificar se o plástico é ou não reciclado.
Limpar. Vamos lá. Então, tudo isso aqui é a parte do molde, tá? Essa belezurazinha aí. Então, aqui, ó, tem toda uma engenharia para fazer um molde, tá? Então, uma parte do molde vai servir para a parte do encosto, essa aqui vai fechar a parte do encosto e a parte dos pés fica nessa outra parte do molde. Aqui, o molde obrigatoriamente tem que ser resfriado. Por quê? Como a gente vai injetar o material plástico, e no caso do polipropileno, esse material vai estar beirando aí os 200 graus Celsius, e a peça é muito grande, então a gente precisa ter resfriamento no molde para que a peça resfrie e se solidifique. Se a gente não colocar esse resfriamento, a demora para abertura e fechamento do molde vai ser muito grande. Consequentemente, a produção vai lá para baixo. Então, a ideia é fazer com que circule água por esse molde e o material fique dentro do molde até resfriar, até manter sua estrutura. Existem coisas, um cuidado especial, porque se o molde estiver muito frio em relação ao material que está sendo injetado, isso pode ocasionar problema. Tá? Então, tem que se ter cuidado em relação a isso daí. E também existe uma outra coisa que normalmente, quer dizer, normalmente não, sempre quando você aquece o material polimérico, o material se dilata. Quando você resfria, ele se contrai. Então, qual é a ideia? Existe uma coisa que a rosca faz, que é um negócio chamado de pressão de recalque, que basicamente é você injetar, dá um tempinho e injeta mais material. Por quê? Como o material está dentro do molde, está sendo resfriado, então ele está expandido, ele vai se contrair. Então, se ele se contrai demais, a gente pode ter um defeito que é chamado de chupagem ou rechupe. Ou seja, fica uma dimensão abaulada, tá? Ela fica, vamos fazer de conta que a peça seja para ser retangular, tá? Desse jeito aí, mas com durante o processo, que é que vai acontecer, ela vai ficar algo mais ou menos assim. Tá? Então, essa diferença, assim, esse rebaixo que tem no material é o tal da chupagem ou repuxe, ou rechupagem. Então, o que é que acontece no caso? Se joga mais material para aumentar a pressão, para evitar com que isso aqui aconteça, tá? Existe um software, não sei se vocês já ouviram falar, que é chamado Moldflow, que é basicamente utilizado para fazer projeto de molde de injeção plástica, tá? Então, que a partir do desenho da peça, se projeta o molde e se simula as regiões onde você precisa retirar mais ou menos calor para evitar esse tipo de problema, tá? Então, existe toda uma engenharia só para fazer o molde. Vou limpar aqui. Tirar aqui. Então, ó. Ué, voltou? Bom, é o zoom. Cinegrafista amador em guerra. Então, basicamente, quando o molde fecha, o plástico é injetado. O molde abriu, a etapa de extração do molde. Na extração do molde, nesse caso aqui é feito todo automatizado aqui com esse robozinho, mas em projetos de peças menores,
Basicamente, o molde tem um negócio chamado de extrator. Então, o que danado vai fazer o extrator? Vai expulsar a peça de dentro do molde. Basicamente, se vocês pegarem o fundo de qualquer peça plástica injetada, lá vou eu desenhar de novo. Então, faz de conta que isso aqui é a peça. Bem aqui no centro. Normalmente, o ponto onde o material é injetado é no centro da peça, tá? Então, essa injeção pode ser direto ou através de canais, como a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, tem uma marca, digamos assim, em alto relevo, e em alguns pontos separados, vocês vão encontrar alguns trocinhos redondos. Então, essas marcações aqui, desses trocinhos redondos, é onde ficam os pinos extratores. Então, ele tem uma pequena falhazinha, tá? Que é para ele entrar, se esconder dentro do molde. Então, fica marcado. Então, quando o molde abre, eles saem de dentro do molde e expulsa a peça. Eventualmente, a depender do tipo de material que você está injetando, pode ter algum enganchar em alguma coisa, aí tem que chegar o operador para retirar a peça, tá? Normalmente, por questão de segurança, a injetora só funciona se todas as portinhas dela estiverem fechadas. Tá? Aqui tem sensores que chamam fim de curso, que é basicamente como se fosse uma chavezinha de liga e desliga. Então, esses sensores ficam colocados aqui no fechamento da porta da injetora. Então, se ela está fechada, a injetora está funcionando. Se ela abrir, a injetora para de funcionar. Já visitei indústrias em que os caras pegavam e tiravam essa parte de proteção aqui, essa proteção aqui transparente, para você ver o que está acontecendo no molde. Então, simplesmente os caras tiravam, deixava a injetora fechada o tempo todo para ele ter acesso aqui com a mão para poder fazer resolver qualquer problema enquanto o molde estivesse aberto, tá? Lembrando que toda essa programação, ela é feita e o molde fecha exatamente nos tempos programados para ele fechar. Então, se por um acaso a pessoa tiver com a mão aqui no meio e o molde fechar, o negócio é um tanto quanto feio, tá? A indústria de plásticos, de injeção plástica, até mais ou menos meados da década de 90, salvo engano, era uma das que mais mutilava operador por causa desse negócio, tá? Que uma peça enganchava dentro do molde, o cara ia lá para não ter que parar a máquina, enfiar a mão, o molde fecha, e aí, adeus mão, tá? Que a depender do tamanho da injetora, a força de fechamento pode chegar até 100 toneladas, tá? Então, é uma força muito grande utilizada para suportar as pressões que estão sendo aplicadas pela injetora. Então, deixa eu apagar aqui de novo. Pronto, vamos lá. Vai. Então, retirando aí a cadeirinha. Só musiquinha chata. Aqui já muda a forma, tá? Que aqui, se vocês olharem lá, aqui dali era uma cadeira sem braço e aqui já é uma cadeira com braço. E aqui também já mudou a cor da cadeira. Então, molde abrindo e vindo a outra parte. Esse robô não é tão cuidadoso quanto o outro, não. Molde fechou. Esperou resfriar. Sai cadeirinha. Aqui tem... Só voltar aqui um pouquinho. Aqui tem uma série de coisas, tá? Que nas injetoras nós temos guias, tá? Então tem guia aqui,
guia aqui do outro lado, e tem mais 2 barras guias embaixo. Então, essas barras guias servem para colocar as placas, tá? Então, aqui tem uma placa de sustentação. Basicamente, essa placa é toda furada para que você possa encaixar os moldes. Aí, então, você precisa mudar, por exemplo, tem a injetora, aí você precisa mudar o produto que vai ser feito naquela injetora. Então, você vai mudar de uma cadeira sem braços para uma cadeira com braços. Então, a única coisa que você faz é, vou mudar o molde. Então, essa placazinha aqui serve justamente para encaixar o molde, tá? Então, são duas. Então, essa daqui aqui suporta todo esforço, essa daqui vai suportar menos esforço. Mas é uma placa ajustável que dá para você encaixar, fazer a troca dos moldes, tá? E aqui é o seguinte, tá? Tem um cuidado, maior cuidado do mundo com esses moldes na indústria de plástico, porque como o processo é automatizado e esse plástico esse molde tem que ser extremamente polido para facilitar o desmolde, então qualquer arranhãozinho, qualquer imperfeição nessa parte externa do molde é prejuízo, tá? É que tem que levar para a retífica para poder ser corrigido. Então, a parte do momento de troca de molde e onde fica estocados os moldes, as pessoas têm muito cuidado para evitar qualquer marcação nessa parte do molde, tá? E molde de injeção plástico é extremamente caro. Motivo disso, os materiais utilizados têm que ter uma qualidade muito boa, têm que ser tratados para que tenha elevadas resistências. Então, qualquer falhazinha, qualquer coisa aqui no molde é um prejuízo muito grande. Em contraponto, por exemplo, na extrusão, no processo de extrusão, os moldes são caros, mas não chega a ser tão caros quanto no processo de injeção. Aí tem trocentos milhões de produtores Aqui tem Hyundai, tá? Hyundai é a mesma que fabrica carro, fabrica em injetora, tá? Então, na mesma coisa que Mitsubishi, que vai de televisão a banheiro químico, tá? A indústria japonesa não tem o mínimo pudor, ela fabrica de tudo. Então, foi de lá, de material extremamente, quer dizer, uma estrutura enorme, que é a própria produção de uma cadeira, para chegar aqui em capinha de celular. Então, vejam só a diferença do processo de lá para o processo de cá. Então, ó, deixa eu voltar só um pouquinho. Aqui, não sei se vocês conseguem perceber, tem um trocinho aqui, um fiapo, tá? Uma espécie de cone. E para cá, vem para aqui e para cá. Então, o que é que acontece? Aqui no centro do molde é onde é injetado o material. Então, o plástico derretido vem por esse caminho aqui e vai ocupar essa cavidade do molde, formando a plaquinha de cima, e essa cavidade do molde, formando a capinha aqui do outro lado. Tá? Então, nesse molde aqui, nós temos duas cavidades. Se vocês pegarem o livro lá que tem na biblioteca virtual, esse daqui, ele vai falar dessa questão de cavidades do molde, tá? Então, a depender do que você vai fazer. Então, se eu vou fazer copo ou tampa, então o molde tem cavidades, e aí, normalmente, esse número de cavidades utiliza a base 2, tá? Então, tem molde com duas cavidades, quatro cavidades, 8, 16, 32, aí vai depender do tamanho das peças que a gente quer produzir, tá? Mas é uma das formas de classificar o molde. Então, ó, o material foi injetado e vai para essas cavidades. Notem que, cadê? Vou limpar. Deixa eu ver se a moça mostra de novo aqui. Esse aqui muito provavelmente é uma injeção com material siliconado, tá?
pela forma que ela puxou ali. Então deve ser alguma capinha daquelas parecidas com silicone. Então veja o seguinte, nós temos no molde, nós temos esses buracos aqui na peça, tá? Então nós temos o buraco aqui, aqui, aqui e aqui em cima. Para que dar desse buraco aqui? Ah, fone de ouvido? Ah, deve ser. Então, e aqui do lado também. Então, onde tem buraco na peça, obrigatoriamente a gente tem que ter um anteparo para o plástico não ocupar esse espaço dentro do molde. Então, o que faz esses buracos na peça é colocação de material que a gente chama de macho, tá? Então, onde tem um macho, significa dizer que vai ter um buraco produzido na peça, tá? Então, tem macho aqui nesses pontos com buracos vazios. E esse foguinho que é utilizado aqui, muito provavelmente é para eliminar qualquer tipo de rebarba que tenha na peça, tá? Aqui do lado da peça. Porque como o molde é bipartido, nesse caso aí, então cria-se uma marcação ao redor do molde. Então passa ali no fogo para retirar esse tipo de rebarba. Gente, qualquer coisa aí perguntem, tá? O chat está aberto aqui do lado. Se não quiserem falar. Indo. Então, ó. Aqui do lado, muito provavelmente, uma peça que já teve algum tipo de problema, então vai voltar para reciclagem, porque é aquilo que eu tinha falado lá na extrusão. Se o resíduo é produzido dentro da própria indústria, você pode fazer a reciclagem primária, que é pegar ele, triturar e jogar de novo dentro do processo, tá? Então, não é bem perda isso daqui, tá? Aqui já é um processo mais automatizado. Opa, aqui vai a extração. Pronto, mostrou aqui direitinho. Cadê? Vem. Então aqui o que é que vai acontecendo? As peças são injetadas e aí vai ter a tal da extração que eu tinha falado antes. Ó, o molde afasta e os pinos empurra a pecinha para fora. Então esse daqui, esse trocinho todo aqui, essa peça toda com todo junto, isso aqui é chamado de árvore de injeção. E os raminhos que leva para formar a peça é chamado de galhos de injeção. Então o que é que vai acontecer? Todo esse material aqui vai vir e vai um operador, digamos, a desmanchar essa árvore e tirar as peças. Ou pode ser feito de forma automática, automatizada, como aí no caso, tá? E aí a produção de copinhos, no caso aqui com um molde de 4 cavidades. E aí, veja, notem o seguinte, tá? Que a depender do tipo de peça que está sendo feita, a velocidade de injeção é bem maior do que outros tipos, tá? Então, peças maiores e mais complexas, o ciclo de injeção, ou seja, do fechamento do molde, a injeção do material até a abertura do molde, é relativamente grande. Em peças mais simples, isso é mais rápido. Muito bonitinho. Para quem tiver curiosidade, não necessariamente tem o processo de fazer. Se você pega esses copos de plástico, digamos assim, mais duros, mais rígidos, eles são feitos por injeção. Então, se você tiver aí algum em casa, procura aí no fundo dele, vai ter uma partezinha mais áspera, que vai ser a parte por onde o plástico entrou. Então, eles são feitos por injeção. Os copinhos de descartáveis, aquele que faz um barulho trec, 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 que aquilo dali é feito de poliestireno. Os copinhos de poliestireno normalmente são feitos por termoformagem, que é um outro processo que a gente vai ver. Então, esses daqui são, digamos assim, copos duráveis,
E tem os descartáveis, que se for do que faz barulhinho, é poliestireno. Lembrando que poliestireno é o mesmo material que faz o isopor. Então é feito de poliestireno, e se for aqueles mais transparentes, é feito de polipropileno, tá? Não necessariamente por injeção, mas por termoformagem. E aí vai. Então isso aqui é a injetora. A injetora, a gente pode dividir em duas etapas, tá? Então tem a parte. Cadê o lápis? Nós temos a parte da plastificação, que é o local que o molde, que o plástico vai ser derretido, esse negócio todo. Então aqui vai ter, tal qual na extrusão, a gente vai ter a parte de força, tá? Então vai ter parte de motor, engrenagem, aí vai, tal qual caixa caixa de câmbio de um carro, tá? Para modificar a velocidade de processamento. Nós vamos ter um canhão. Nesse canhão aqui, onde vai ficar a rosca, nós vamos ter toda a parte de resistência, de aquecimento. E aqui o controle da rosca, ele vai, como falei antes, ele vai ter um movimento de recuo e de avanço. Recuo, ele pega uma quantidade de material, e avanço vai injetar o material. E vai ter a etapa de injeção, que é a parte onde fica o molde, tá? Então, a classificação da injetora, basicamente, ela é determinada pelo tamanho da etapa de injeção. Então, tem injetores de 6 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas, e aí vai, que é a força de fechamento dessa parte aqui. A força de fechamento, ou seja, é o quanto ela suporta de pressão, tá? Então, quanto maior for essa força de fechamento, que essa força de fechamento pode ser hidráulica, pode ser mecânica, ou a mistura dos dois, então a força que ela suporta é que estipula o tamanho dela, tá? Então, quanto maior a força, significa dizer que ela consegue fazer peças bem maiores. Deixa eu limpar aqui. O imbecil vem aqui. Pronto, faz isso. Então, ó, nesse processo aqui, o fechamento é um processo misto, tá? Tanto mecânico quanto hidráulico. Nós temos aqui um pistão hidráulico. Então, esse pistão hidráulico, ele volta e avança. Na medida que ele faz isso, movimenta estruturas metálicas que são colocadas aqui para fazer esse processo de fechamento. Vou voltar um pouquinho. Vai agora. Cadê? Play. Então, ó. Então, esse movimentozinho aqui de ir e voltar, essa outra parte aqui é todo mecânico. Posso ter injetoras que sejam 100% hidráulico, tá? Sendo que essas normalmente não suportam a grande pressão de injeção. Normalmente as que suportam mais é que tem esse sistema misto. Limpar. Então aqui, ó, material desceu, temos aqui a rosca e temos aqui uma pequena quantidade de material que fica sendo chamado de dosagem, que é a quantidade de material que vai ser utilizado para empurrar, para entrar dentro do molde. Tá? Então tem toda uma série de movimentos que a rosca pode fazer para frente e para trás, para recolher e ficar variando a pressão do material dentro do molde. Então, ó, desceu o material, a rosca está girando para frente. À medida que o material está indo, ele está sendo plastificado, ou seja, está sendo derretido, tal qual a extrusora. Nós vamos. Ai, teve um choque no microfone. Nós vamos ter sensores nesses pontos aqui para medir
a temperatura, porque como a gente está tendo atrito e nós temos resistências elétricas, então nós temos atrito e resistência elétricas, faz com que a temperatura do fluido aumente. Se a temperatura subir demais, nós podemos degradar o material. Se a gente degrada, a gente joga as propriedades lá para baixo. Entretanto, temperatura maior significa dizer que o material fica mais fluido e vai preencher o molde com maior facilidade. Então, existe plásticos específicos, com um negócio que eu já falei para vocês, chamado índice de fluidez, que são utilizados para determinada aplicação. Então, para injeção, normalmente se utiliza plásticos com índice de fluidez alto, que são aqueles plásticos que vão fluir mais facilmente. Para extrusão sopro, por exemplo, para fazer sacolinha plástica, o índice de fluidez já é um pouco mais baixo, tá? Que a gente não precisa que ele se derreta com tanta facilidade, a gente precisa que ele se transforme em uma grande sacola, tá? Então, o plástico utilizado para cada uma das aplicações tem que ter características específicas para aquela aplicação, tá? Por quê? Se não tiver, aí você tem que brincar muito com os parâmetros do processo para fazer com que uma determinada coisa aconteça. Então, por exemplo, se eu for colocar um plástico com baixo índice de fluidez para injetar, então tenho que trabalhar com temperaturas mais elevadas e com pressão maior. Se eu trabalho com temperaturas mais elevadas, o tempo que o molde vai passar fechado para resfriar a peça também vai aumentar. Então, o balanço da produção fica um pouco complicado, tá? Então, normalmente, quando se vai testar um material novo, se faz se verifica os padrões de injeção para que possa ser utilizado, tá? Quando se vai trocar de plástico, se vai trocar de fornecedor. E isso dá uma dor de cabeça miserável, tá? É muito como você parte de um parâmetro e vai que na tentativa e erro, baseado naquilo que o fabricante lhe passa de informação. Então é meio complicado o negócio. Então, fase de compressão, essa fase 2. Cadê o play? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Chegou no ponto. Opa, deixa eu falar. Calma, para. Aqui nós vamos ter o bico de injeção. O bico de injeção é que vai fazer o casamento entre a injetora e o molde, tá? Então, nessa última parte aqui, é parte de dosagem que vai pegar a quantidade de material necessária para empurrar o material para o molde. Injetou. Vejam que aqui tem uma diferença entre a extrusora, tá? Na extrusora, o fluxo, o movimento da rosca é contínuo, tá? Ela não para, tá? Começou a girar, vai girando. Aqui na injetora, a gente já tem variações de movimento, tá? Então, ela parou e foi para frente. Depois, ela vai girar em sentido contrário e voltar. Injetou material. E aqui, o fluxo de material dentro do molde. Existe um negócio na ciência do movimento dos fluidos, uma disciplina chamada reologia, que é um fenômeno de transporte aplicado a esse tipo de movimento. Então, a gente estuda como é que o plástico ou um fluido se movimenta dentro de espaços fechados, digamos assim, tá? Então, tem toda uma historiazinha, todo um estudo reológico do comportamento do fluido dentro de canais e dentro do molde.
Recomendo, viu? Muito boa. Tem um trauma até hoje. Então, ó, isso aqui é uma peça, outra peça, outra peça. Então, um molde com 4 cavidades. Nesse ponto aqui foi onde foi injetado o material e, opa, então injetou e o fluxo passou, chegou. Normalmente esse pontozinho aqui é mais fundo, tá? Que é para uma questão de estabilização do fluxo, tá? Você injeta, ele bate aqui no fundo e segue de forma mais contínua, mais tranquila, sem ser turbulento, para preencher a cavidade do molde. Então, injetou, aí tem a pressão de recalque, e aí a rosca volta, tá? Então, ela volta e vai fazer o quê? Começar todo o processo de novo, tá? Então, ela injeta, mantém a pressão lá e depois volta. Quando ela está voltando, o que é que vai acontecer? Começa o processo de resfriamento do molde, tá? Então, veja aqui, basicamente é azulzinho, entrada de água quente, entrada de água fria, saída de água quente, tá? Então, fica passando por esse processo de a água circulando por dentro do molde. Normalmente, nas indústrias de plástico, nós temos geladeiras industriais, que são um sistema que é utilizado para resfriamento da água, tá? Então, a água passa por todos esses canos, por todo esse sistema aí do molde, ela passa, vai para essa geladeira, resfria e fica nesse ciclo contínuo, tá? Em tese, é um sistema praticamente fechado, então você não tem praticamente perda de água durante esse processo. Então, o molde vai ser resfriado. Aqui um outro tipo de injetora. Nesse caso aqui, com fechamento totalmente hidráulico, tá? Então aqui, se vocês olharem, a gente não tem aqueles aparatos mecânicos para o fechamento do molde. É simplesmente um único pistão. Então, é mais fácil de controlar o fechamento, tá? Entretanto, a força que esse tipo de injetora suporta não vai ser tão grande. Aí a pecinha. Aqui só, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só para mostrar aqui. Opa, volta aí. Para. Ó, aqui tem esses guias aqui no molde, tá? Então, aquele negócio que eu tinha falado lá no início, isso aqui são as placas, em que em cima dessas placas a gente monta o molde. Tá? Faz de conta que essa aqui seria uma placa universal, que é cheia de furos, e aí a gente encaixa o molde, tá? Tem aqui você está dando para perceber aqui os parafusos aqui colocados no molde. Então, o molde é feito para casar com essa placa. E aqui nós temos guias, e essas guias têm que obrigatoriamente, levei o choque no microfone, casar com os buraquinhos que fica aqui. Então, isso aqui é para alinhamento do molde, tá? Então, você coloca de forma que isso aqui encaixou nisso daqui, então o molde está alinhado. Se tiver molde desalinhado, a linha que fica, porque o molde é em 2 pedaços, ela fica muito saliente, então dá para perceber, e a depender dessa diferença, isso pode ser um problema e o lote que você está produzindo pode ser jogado fora, tá? Vai depender muito das tolerâncias do controle de qualidade do produto.
Cadê? Pecinha caiu. Injetou. Pecinha caiu. Então, material. Aí só mostrando o detalhe da rosca. E aqui o bico, tá? Dando a forma aqui do bico de injeção, como danado é, tá? Então o plástico vem, entrou dentro de uma cavidade e esse bico aqui também, nas injetoras mais modernas, faz a contrapressão. E aqui só para a gente encerrar por hoje, deixa eu só mostrar aqui, que talvez seja curiosidade de alguém. Existe a questão, se você pegar as garrafas PET, polietileno tereftalato, ou politereftalato de etileno, as garrafinhas PET eles são feitas em dois processos diferentes, tá? Primeiro ele passa por um processo de injeção, então se você chegar no fundo de uma garrafa PET, passar o dedo, vocês vão encontrar lá o bico de injeção. Então nesse primeiro processo ele faz um parizon, que é uma garrafa, desenhando aqui, perfeito. É uma garrafinha, digamos, pequenininha, com as paredes grossas, e o gargalo aqui já do mesmo tamanho do que você vai fazer. Então, basicamente, o que danado acontece, tá? Aí entra a questão de otimização dos processos para tudo. Se vocês pegarem qualquer tipo de garrafa de refrigerante ou de água, a tampa vai ser padrão para todas elas. Tá? Então, se você pegar uma tampa de água mineral e uma tampa de refrigerante, a tampa de refrigerante pode ser utilizada na garrafinha de água mineral e vice-versa, sem problema nenhum. Por quê? Por uma questão de praticidade, todo esse gargalozinho, esse diâmetro, é o mesmo. Porque aí você só utiliza uma máquina para fazer tampa. Tá? Você não precisa trocar. Eu quero fazer um refrigerante de 3 litros e vou usar uma tampa parecendo uma tampa de margarina. Tá? Então, basicamente todo o volume, o mesmo gargalo. Então, é feito esse parizon, é feito essa injeção dessa primeira garrafinha e depois essa garrafinha parte para um processo chamado de sopro, que basicamente você pegar essa garrafinha, aquecer e soprar. Aí quando você sopra, ela fica maior. Então, basicamente isso daqui acontece. Musiquinha chata. Essa Home, que talvez seja a maior fabricante de máquinas para processamento de plástico do país. Tá? Então, ó. Opa, para. Volta. Cadê? Então aqui, ó. Onde é seu coquinho? Então aqui. Então basicamente a gente vai ter aqui, cadê? Deixa eu voltar. Pronto, aqui. Opa, para. Então esse daqui é o tal do Parizon, tá? É a garrafinha pequenininha. Então isso daqui é feito por injeção. Então injetou isso daqui, aí vai para o próximo passo. Aí o próximo passo é, opa, uma ruma de Parizon. Então vai ficar essa garrafinha aqui no final. Então tem essa pré-forma, tá? Aqui as garrafinhas. Elas são alinhadas. Muitas garrafinhas. E aí entra dentro de um sistema aqui, o ar, nesse caso, vai ser injetado aqui por baixo.
Tá? Então o material vai ser aquecido e você vai injetar o ar. Muito bonito o negócio. Então, aquecimento e o sopro. E voilá. Trocinho pequenininho, virou uma garrafinha de 500 ml. Sensacional. Muito bonito o negócio. Alguma pergunta? Algum questionamento? Então, é o seguinte, próxima aula. A próxima aula a gente vai falar de continuar a falar um pouquinho mais sobre moldes, tá? Que sobre o assunto de moldes, um pouquinho sobre os plásticos que são utilizados, os processamentos que são utilizados na injeção. E se der, a gente entra em termoformagem, tá? Aí entrando em termoformagem, a gente acaba o assunto para fazer a primeira avaliação. Aí a primeira avaliação, estou decidindo ainda se faço individual ou em grupo, tá? Mas aí é um negócio que a gente vê um pouquinho mais lá para frente. Certo? Então, meus caros, obrigado pela presença, se cuidem e até a próxima semana.